Estou aqui com a Verônica, minha conterrânea, que vai falar sobre... Se apresente, Verônica, por favor, para o nosso público. Bom dia a todos. Eu sou Verônica Beck, do Subcomitê da Bacia de Jacarepaguá, que é um dos 6 subcomitês vinculados ao Comitê da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E posso já começar? Claro, o papo é seu. Então tá ótimo. Agradeço a oportunidade de estar aqui. E a Malu Ribeiro, do SOS Mata Atlântica, estava ouvindo a palestra dela agora e ela me fez relembrar sobre as áreas de preservação permanente, né? Que tem um motivo de ser nas margens dos recursos hídricos, que desde da lei do Código Florestal 4771 de 65 previa que no mínimo tinha que ser 30 metros para cada lado. E tinha uma razão científica para isso, né? Que era justamente porque o rio transborda e ele precisava de uma margem também para poder fazer esse transborde sem prejudicar a população, construções. Estou brincando aqui, auxílios, né, para evitar que a sujeira caia no olho. Então a mata ciliar, é isso aí. E a preservação permanente justamente devidamente arborizada para proteger o próprio córrego, recurso hídrico. E a gente observa que no estado do Rio de Janeiro, em 2010, o nosso ex-governador, Sérgio Cabral, emitiu um decreto, que é o 42356, que, em arrepio total à legislação federal, reduziu por conta própria, ou seja, permitiu reduzir o limite de metragem das áreas de preservação permanente, reconhecidas como tais, inclusive no próprio decreto, pela lei 4771, Código Florestal. E é incrível como que o município do Rio de Janeiro usou e abusou desse decreto, violando a legislação federal, como se decreto tivesse alguma validade sobre uma legislação federal. Assim, é um absurdo. Você fica assim, como é que você vai alegar a inconstitucionalidade de um decreto que não é nem lei? É uma coisa absurda. E, infelizmente, chegamos ao absurdo completo de, no bairro de Jacarepaguá, a Prefeitura do Rio de Janeiro ter autorizado, com a aprovação do INEA, que é o órgão estadual ambiental do Rio de Janeiro, a construção de prédios que distanciam do rio Banca da Velha apenas 3 metros. Ou seja, não foi respeitado nem o limite da faixa não edificante de 15 metros para cada lado da Lei 6766, que fala exatamente sobre o planejamento urbano, parcelamento urbano, e também muito menos do Código Florestal, com base no decreto do Cabral. Você já viu isso, Sérgio? Nelson. Não, agora... Sérgio... Verônica, todo mundo já percebeu, aí já vai perceber ao assistir esse primeiro momento, que você é uma advogada, né? Então, aí, como é que a gente pode se valer do direito, né, para, assim, pelo menos ter uma compensação desse processo? Será que existe algum mecanismo que a gente possa se valer para, pelo menos esse prédio aí que está a 3 metros da faixa marginal, fazer uma compensação? Será que existe uma possibilidade nesse sentido? O problema é que isso puxa para um outro assunto, do desvirtuamento da compensação ambiental, que é feita, né, das formas mais absurda também no município do Rio de Janeiro, porque a gente observa compensação ambiental, inclusive, sendo utilizada para a pintura de escolas públicas. Compensação ambiental, pelo rigor da lei, é para compensar um dano ambiental, recuperar um dano ambiental, e não significa ser uma verba que pode ser amplamente utilizada pelo poder público para qualquer outra coisa. Teve até uma coisa interessante que o promotor de justiça me ligou uma vez, falou: Nelson, tem uma coisa aqui que está completamente fora do contexto. Compensação ambiental sendo usada para comprar cesta básica. Então, a gente precisa orientar isso de forma, até para os promotores, nesse sentido, não permitirem essa situação, né? Então, isso tem esse desconhecimento também, né?
Com certeza, eu sou coordenadora também da Câmara Técnica de Direito Ambiental no CONSEMAC, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Da cidade do Rio de Janeiro? Da cidade do Rio de Janeiro. E lá a gente está fazendo um trabalho de reformulação da resolução que trata especificamente da medida compensatória para tentar evitar esses desvios da verba. É um trabalho longo que a gente está olhando artigo por artigo, porque ainda teve agora a compensação ambiental, não sei se você sabe, Nelson, que inclusive era para ser uma resolução da ASMAC. E aí, com essa nova prefeitura do Eduardo Paes, passou a ser uma resolução conjunta com a Secretaria da ASMAC e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ou seja, estão misturando realmente o meio ambiente com Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que faz licenciamento de urbano, das construções urbanas. Ou seja, desenvolvimento econômico no Rio de Janeiro significa construções urbanas. Não está nem um pouco preocupado com o meio ambiente, que é o grande chamativo, né, da cidade do Rio de Janeiro. E como é que a gente reverte isso? Pois é, inclusive a gente, né, é campeão de Ministério Público, né? Não só eu, acredito que você também. E infelizmente a gente encontra resistência também no Ministério Público. Já tive decisões arquivadas no Ministério Público porque não tinha reclamado antes. Porque não tinha reclamado antes no 746. Você acredita nisso, Nelson? O 746, para quem não sabe, é o aplicativo da prefeitura, onde você reclama e verifica se as obras derrubadas de árvores têm autorização ou não prévia da prefeitura. Então, o próprio Ministério Público muitas vezes se omite do trabalho dele. É complicado, Nelson. Não, eu fico assim... porque tem alguns trâmites... Isso aí... Eu não sou operador do direito, né? Mas até para você fazer uma reclamação da telefonia, por exemplo, se você não tiver... Se não tiver um protocolo, você tem uma limitação. Talvez tenha sido isso, mas eu não estou aqui... Mas a Lei de Ação Civil Pública não prevê esse pré-requisito, entendeu? Então, assim, realmente... Às vezes a gente... Parece que as pessoas não querem fazer o que elas têm que fazer, né? Então, realmente o som do ambiente não está colaborando com a nossa entrevista. Não, mas para ele não está sendo captado. Não, né? Então... E uma coisa só, o decreto do Cabral é de 2010 e a lei federal foi alterada em 2021, passando para o município a liberdade de redefinir as áreas de preservação permanente. Então, ou seja, o Cabral ou era um visionário ou tinha alguns interesses urbanísticos, né? E, coincidentemente, algumas das obras de canalização observadas no bairro da Freguesia de Jacarepaguá, onde perdemos verdadeiros bosques, árvores nativas da Mata Atlântica que preservavam o recurso hídrico, para serem canalizados para que no local fossem construídos estacionamentos com prédios. Verônica, a gente tem um tempo aqui limitado. Eu sei. E aí eu queria que você fizesse agora a sua conclusão final, dizendo assim, para quem for nos assistir, como é que pode agir num caso semelhante? Então, a gente, toda vez que a gente vê uma violação da legislação federal, da lei, da Constituição, a gente tem que procurar o Ministério Público. Muitas vezes a gente reivindica nos conselhos municipais de meio ambiente, eles até escutam a gente, mas não levam adiante. Então, não nos resta outra saída, senão procurar o Ministério Público ou então ajuizar a ação popular. Se você já tiver uma associação de moradores, você já tem legitimidade para ajuizar uma ação civil pública, porque às vezes também o processo demora no Ministério Público. Então, entendam seus direitos e briguem por eles. Maravilha, quero agradecer aqui a participação da Verônica, né, parceira nossa já de papo. E fica aqui as fantásticas dicas que ela deu. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada.